ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e eu também sou apresentadora deste podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação. Em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente por uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais e também não nos importam mais e a gente também não quer mais saber de nada disso. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua trajetória, sobre as suas histórias, sobre os seus anseios e também suas reflexões. A minha convidada de hoje, ela é dramaturga, escritora, roteirista, ela já fundou companhia de teatro, ela já foi atriz, ela é mestre e ela vai ser doutora. Ela já recebeu um monte de prêmio e eu, quando fui escrever quem ela era, eu fiquei pensando, gente, como é que você conseguiu fazer tudo isso? Dizendo sim. Priscila Gontijo, muito bem-vinda! Você vê que eu já te interrompi. Você eu vê amo. que é a pessoa que faz. Não, né? mas a questão é assim, é troca, meu amor. Aqui é jogo direto. Ah, eu amei ser convidada. Eu amo esse título, essa ideia do Diga Sim. Vi algumas entrevistas da Luciana, da Letrux, achei bonito, assim, e muito potente, né? Quando você vê alguém, principalmente nós, mulheres, dizendo sim para nós mesmas, né? Que não é uma coisa fácil, parece que é, mas não é. A gente tem uma culpa cristã, eu acho. Total. Enfim, não é? A gente é mulher, né? Tem uma coisa de cuidar do outro, né? Que também é muito bonito. Sim. Mas eu acho que também a gente pode... Até para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Exatamente. É aquela coisa da máscara de oxigênio, né? A máscara de oxigênio você tem que botar em você para salvar a criança que está do lado, né? A maior parte das vezes, quando você fala sim para você tem que negociar. Tem que negociar. É bem isso. Você tem que negociar. Negociar o tempo, né? Negociar, enfim, a atenção com outras pessoas. E aí, nesse sentido... O meu maior sim, que você tinha me perguntado... Quando foi que você disse sim pra você mesmo? Eu disse sim algumas vezes, sim, mas qual foi, tipo assim, aquele momento de virada, né? Eu disse sim, a deusa. Uhum. Eu acho que o meu maior sim foi a minha escritora. O meu lado escritora. Uhum. Porque eu sempre fui atriz, desde criança. A minha mãe me colocou no tabladinho. Fiz teatro, atuei como atriz lá, depois fiz tablado, depois vim para São Paulo e trabalhei com Antunes, e lá eu me descobri dramaturga. Você sabe que eu vim para São Paulo, que foi outro sim, por causa do Prêt-à-Porter. Eu queria trabalhar com Antunes. Que legal. Para aprender aquele tipo de interpretação que é muito específica, né? Quando eu entrei no CPT, o Antunes... Ele tinha um projeto do Prêt-à-Porter, no projeto do Prêt-à-Porter, o ator criador. Isso era fundamental. E isso foi o que gerou meu primeiro sim, né? Para dramaturga. Sim. Tinha o ator criador, e aí a gente tinha que criar cenas, escrever, todo mundo, todos os atores. E aí eu descobri que estava mais gostoso criar do que atuar. Nossa. Eu ainda atuei por um período, eu ainda continuei, porque a gente fundou uma companhia, a Companhia da Mentira. Eu lembro. E aí foi lá que eu montei minha primeira peça. E que você escrevia as peças para a companhia, você não escrevia? Eu escrevi minha primeira peça aí, Soslaio. E aí a gente montou, e aí foi. A companhia surgiu montando o primeiro texto teatral do Lourenço Mutarelli. Eu lembro disso. Eu lembro disso. A minha peça foi a segunda. Eu lembro. A do Lourenço foi a primeira. O que você foi quando era criança. Eu lembro disso. Foi indicada ao Shell. Sim, claro. Era muito que a gente já viveu bastante, na verdade, né? Muito. Não, a gente começou cedo. A gente começou cedo, exatamente. Cedo, ainda bem. Experimentamos muita coisa. Exatamente. Né? Que maravilha. Foi muito legal. E aí a escritora, o romance vem como? Então, aí... É o segundo sim. O primeiro foi dramaturga. Foi, né, ali com chancela do Antunes, de uma certa maneira, porque né, estudei lá, aprendi e quando, só um detalhe, que quando eu montei Soslaio, o Antunes foi assistir e ele foi um grande incentivador.
do meu texto, do fato de eu virar dramaturga. Ele me chamou para fazer parte do Círculo de Dramaturgia do CPT, que era o meu sonho. Que era incrível, né? Que eu adorava. O Samir Yazbek. Né? Na minha época não tinha Não. mais o Samir, mas tinha a Silvinha Gomes, a Michele Ferreira, Sim. o Paulo Santoro. Nossa, só gente incrível. Não, só gente incrível. Eu tô até falando os nomes para fazer propaganda mesmo, É. porque eu acho importante as pessoas conhecerem o trabalho. Claro. E aí eu fui para o Círculo de Dramaturgia, então teve esse estímulo dele, foi muito importante. Ele foi um cara que me disse sim também, porque também tem o nosso sim que a gente diz pra gente, mas também tem um sim de outra pessoa, né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Também ajuda, né? Não dá pra... a gente não se basta, não adianta. Exatamente. Dá mais teatro. Dá mais teatro e a pandemia provou que a gente não se basta. Não se basta. Né? Então tudo vem através do teatro, né? Tudo vem através do teatro. Eu sou filha do teatro, totalmente. Você é do palco. Eu sou do palco. Uma mulher de palco. Sou uma mulher de palco. E por isso essas personagens, elas são tão complexas, eu acho, né? Porque Pode o teatro, ele te exige essa profundidade, né? Ele é o simbólico, né? Não tem nada. Você tá lá no palco, a pessoa tem que enxergar uma casa, mas ela só enxerga o ator, mas o ator tem que fazer enxergar uma casa. Então a complexidade dessa personagem, ela é tanta que ela te faz enxergar uma casa inteira em volta dele. Total. Né? A escola, como atriz mesmo. Eu me vejo muito como atriz escrevendo. Porque eu não tenho muito esse tesão, por exemplo, da autoficção, de colocar o meu próprio nome. Eu sei que isso é um jogo que está muito em voga, que, né, do que é ficção, do que é realidade. Esse jogo do que é ficção, do que é realidade, eu gosto. Mas eu gosto de lidar com personagens. É isso que você falou. O meu prazer está em jogar com essas máscaras mesmo. Com essas como que elas são no quarto escuro e como elas são em relação, né, no dia seguinte de manhã. Como que é esse jogo, né? Como que elas lidam com o outro. Então, assim, botar o meu nome, porque na autoficção você coloca muitas vezes o seu nome. Né? Sim, a autoficção sempre... É isso. É isso. Eu já me tiro um pouco, porque é isso. Eu gosto de interpretar papéis também. Eu gosto de estar ali, entendeu? Mas, de certa forma, esses papéis, eles contém também muito da tua própria realidade, né? Claro. O que é realidade, né? Eu fico parando, o que eu penso assim, o que é realidade, né? Realidade a gente também cria, a gente também romantiza. O que é a memória? É uma ficção. É uma ficção. É uma ficção. É uma ficção, porque a gente pode ter a mesma memória... Completamente diferente. Completamente diferente. Se você perguntar para o seu irmão, né, numa família com vários irmãos, cada um tem uma visão de determinada época. E então, com foco em outras coisas. Né? Cada um tem um foco numa coisa, um foco numa outra coisa. Total. E aí você constrói um outro universo. Né? Então, a real é que... É o quântico, né? É múltiplo, né? O eu é múltiplo. Por isso que eu não gosto de botar o nome. Né? O meu nome, no caso. Eu acho que fecha. Eu tenho essa sensação. Não acho que é uma verdade. Mas, para mim, ao escrever, eu acho que fecha. Agora, se eu coloco um outro nome... Sim, vão ter dados biográficos, porque sempre tem. A gente parte muito das nossas experiências, senão fica muito postiço. Mas também terão coisas de outras pessoas... E eu não vou me furtar não vou botar isso porque eu tenho que ser fiel a alguma coisa. Entendeu? Eu acho que dá mais liberdade. Sim, com certeza. E essa criação dessas... Porque as personagens realmente são bem surpreendentes. Desse livro de contos, assim, você tem uma gama gigantesca, né? Então, aí tem a ver muito com Prêt-à-Porter. Porque quando eu estive no CPT... A quantidade de cenas que a gente criava por semana e que morrem, né? Sim. Tem muitas cenas maravilhosas que não ficaram em cartaz por algum motivo. Porque às vezes o ator saía, porque às vezes, entendeu? E que eram excelentes. Pois é. Então, enfim, eu tive um treino ali de contos, né? Porque como eram cenas pequenas, então eu tive muita ideia até que eu não fiz, mas que eu anotei. Entendi. Então, muita coisa ficou na minha cabeça. Aí, na pandemia, eu fiquei muito sozinha na pandemia. Eu estava numa sala de roteiro, né, escrevendo Dom, a série da Amazon.
Todo dia, era incrível, e eu via as pessoas, eu me relacionava com outras pessoas, né, virtualmente, mas eu estava sozinha. Sim. E sozinha num momento de incertezas, né? Porque a gente não sabia se a gente ia morrer ou não. Não sabia. Não tinha vacina ainda. E a gente que é mais... A gente fantasia mais, eu não sei você, mas eu pensei tanta coisa. Amor, minha mão queimou de tanto álcool gel. Entendeu? Até hoje eu tenho um impulso de lavar produtos. Foi um negócio, deixou marcas. A pandemia me deixou marcas. Porque você tá sozinha para morrer é uma coisa... Tem gente que fala, não, eu nunca imaginei que eu ia morrer. Eu não, eu sempre penso que eu vou morrer. Eu sou o contrário. Eu nem entendo aquela frase quando as pessoas falam, nossa, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Eu sempre imagino que pode acontecer comigo. O pior. Eu sou mais catastrófica. Por isso que eu tenho que escrever, para elaborar. Sim. Aí eu boto no papel, entendeu? Então, você imagina essa pessoa na pandemia sozinha. Oh, meu Deus. E minha família longe, meu pai velhinho, né? Minha mãe também longe e tal. Minha mãe estava mais protegida, porque ela está em Visconde de Mauá, no alto da montanha, achava né, menos perigoso. Mas o meu pai no Rio, sozinho e tal. Enfim, foi um momento muito angustiante. E eu acho que esses personagens me salvaram, entendeu? Porque você vê, nos contos não tem pandemia. Eu não falo da pandemia, mas eu falo de encontros. Sim. Todos são encontros e muitos na cidade de São Paulo. Eu adoro o primeiro, que ela vai para uma coisa que eu sempre penso, assim, quando eu vou viajar e eu vou para um lugar e eu vejo que tem aqueles jovens trabalhando, não sei o quê, nananã. Eu sempre penso, nossa, eu acho que eu queria... Por que eu nunca fiz isso de trabalhar, não viajar e trabalhar num restaurante, numa coisa assim? Eu adoro isso. Eu queria fazer um livro, na verdade, porque, enfim, acabaram vindo outras ideias. Mas... eu queria fazer um livro só com histórias perrengues de trabalho. É muito legal. Às vezes a gente entra num lugar... Eu sou muito observadora, né? Sim. E uma coisa no Brasil, principalmente na pandemia... Eu sempre tive isso, mas na pandemia ficou muito, assim, ostensivo. Essa coisa... As pessoas com mais poder aquisitivo ficaram dentro de casa e as pessoas de baixo poder aquisitivo eram quem... Né? Era quem estava na rua, quem estava se arriscando, quem estava trabalhando. Eu me lembro que eu fui numa padaria e fiquei olhando assim, cara, né? Tá tudo deserto, aquelas pessoas ali, a padaria deserta e eles... E eles indo trabalhar, né? Porque pegando tinha ônibus, né? Pegando metrô, ônibus, tinha que ir, né? Essa coisa. Uma coragem, eu acho. Uma coragem. E eu sempre observei isso, assim, como que é a vida, né, da pessoa que está ali fazendo faxina na faculdade, que não é vista, né? Ela é invisível, ninguém nem cumprimenta, né? Às vezes tem empregos que as pessoas até se assustam de você cumprimentar. Assustam. Porque elas não estão nem acostumadas. Principalmente esses trabalhos de uniforme. Não sei, parece que a pessoa, ela vira um uniforme, né? Vira um padrão dentro daquela estrutura, né? Exatamente. Tipo assim... Ela até desumaniza, o uniforme quase desumaniza aquela, porque ela é invisível. E isso me move muito na escrita, essa invisibilidade. Eu me interesso muito por esse tema, por esse assunto, por essa situação, sabe, no Brasil, assim. Eu acho que uma das coisas que mais me violenta é morar num país com essa desigualdade social que a gente vê, assim. Isso me violenta. É violento andar na rua aqui, é muito violento. Muito. Porque muita gente com muito e muita gente né, com nada. Não é nem com e pouco, na pandemia, né? aquela briga por ossos, foi uma coisa muito... Foi muito violenta a pandemia, né? Foi. O governo, tudo. Foi muito violento. Não, a gente não teve nenhum suporte, né? Tipo, foi genocídio, né? Não foi brincadeira. Total. E aí, presa nessa solidão, nessa catástrofe, né? E nessa possível, né? Nesse possível apocalipse zumbi que estava sendo esse momento, foi que eu escrevi o livro. Então, ele veio de um lugar de muita necessidade, sabe? Necessidade de encontro mesmo. Necessidade de encontrar o outro, né? De encontrar o outro.
fisicamente, não virtualmente. Sim. Virtualmente eu estava encontrando, todo mundo estava. É. Mas na cidade, uma coisa também... O virtual tomou muito conta depois da pandemia, né? Ficou uma coisa muito forte, assim, né? E... Muito. Não, e eu fico assim, por exemplo, eu como artista também, eu me questiono muito essa questão do virtual, sabe? Porque ele toma muito tempo da minha vida, né? E eu acho que para criar, para a gente dar uma aprofundada naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa se afastar um pouco desse excesso de ter que parecer alguma coisa, sabe? Concordo. Você tem que estar ali sempre presente na rede, parecendo não sei o quê. Você tem que fazer parecendo, parará. Você tem que estar sempre parecendo algo, né? Todo mundo sabe que a rede ela não reflete a realidade do que as pessoas são de verdade, né? Ela é uma realidade daquilo que a pessoa quer mostrar, ou então que ela tem que mostrar, ou então que ela tem um contrato que faz com que ela mostre. Enfim, a gente sabe que é muito isso, né? Mas ao mesmo tempo, é um negócio que nos prende demais. E aí eu fico pensando assim, para minha profissão, para sua profissão, o quanto isso ele é atravessado, né? Assim, ele atravessa demais, né? A gente fica refém, né? É. A gente fica refém. E às vezes eu faço, como é que se fala isso? Um detox. Eu faço alguns. Ah, que bom. É muito importante. Me ajuda, tipo, um mês sem entrar em rede social. O WhatsApp fica difícil, porque muitos dos meus trabalhos surgem pelo WhatsApp. Né, série, enfim, não tem muito como... Se eu tivesse grana para não precisar, né, disso, mas eu preciso. Então, porque tem essa questão. Muitas vezes, quando as pessoas falam, eu vou sair do Instagram, eu vou sair... Você tem que ter bala na agulha. Exatamente. Para sair, porque é trabalho também. Não adianta romantizar. Exatamente. A gente mora no Brasil, eu escrevo, entendeu? Eu não sou herdeira. Então, eu preciso e eu sou autônoma, né? Então, eu vou sair, tá, lindo. Mas e aí? As pessoas se lembram de você te vendo ali, cara. Não é só ator, é escritor também. Então é um negócio... Não, eu acho que acho que é todo mundo. Eu acho que a rede ela vira uma ferramenta disso. Total. Né? A única coisa é que eu tento dosar. Então, fico um mês sem entrar, depois eu fico, sei lá, uma semana, aí eu entro só um dia. Aí tem as fases viciadas. Né? Eu sou bem viciada. Já tive fases viciadas. Eu já sou bem viciada. Sim. Quando eu estava no luto do meu pai, estava muito difícil concentrar, ler, focar, porque estava pesado, entendeu? No começo do luto, assim. Então, eu entrava muito. Mas é ruim, você começa a sonhar. Eu percebi que a qualidade dos meus sonhos estava piorando. Piora muito. Eu estava sonhando com coisas patrocinadas, entendeu? Sim. Eu estava sonhando com produtos ou com posts de outras pessoas que eu nem conheço. Totalmente. E aí eu falei, não, gente, isso daí vai influenciar na minha escrita. O Antunes falava uma coisa que sempre me marcou muito, que é tudo que você é e o que você vê vai para a cena. Então, assim, a gente tem que cuidar dessa... Tem que selecionar um pouco, né? Tem que colocar um filtro, né? Não um filtro do Instagram, mas um filtro na nossa visão, né? O que a gente vai buscar, né? Também. Sim, e um silenciamento. É que hoje falar em silenciamento é muito difícil, porque a gente está na fase do empoderamento, e aí silenciar parece assim, estão silenciando as mulheres, eu não posso ser silenciada, mas... Cara, o silêncio é importante também para as mulheres. Isso não é ser silenciada. Não se é uma opção sua, né? Se eu opto por ficar em silêncio. Silêncio eu estou falando daquele silêncio que você se conecta com você e acolhe, né? O nada, o vazio. O vazio é importante para escrever. O silêncio é uma das coisas mais importantes que tem. Eu acho. O silêncio é muito importante. Porque ele te dá a ferramenta para tudo, assim. Tudo. Né? Ele te dá a ferramenta para tudo. É muito interessante. Eu venho de uma cidade do interior muito pequena, e aí eu vou até te contar uma coisa que aconteceu comigo, que foi interessante, assim, porque o meu companheiro, por exemplo, ele sempre morou mais em cidade grande, assim, em metrópole, não sei o quê. E eu venho de uma cidade muito pequena.
E eu tive muito silêncio na minha vida. Eu morei até bastante tempo nessa cidade. Então, eu vivi muito silêncio e eu vivi muito o breu. Olha. É. Incrível. E aí é engraçado porque, sei lá, daí teve a pandemia, não sei o quê, nananã, daí a gente acabou se deslocando para um lugar mais afastado, que no meio da montanha, no meio do mato, não sei o quê. E aí foi a primeira vez que ele entrou em contato com o breu. O seu companheiro? É. Nossa. E aí ele falava assim, mas você fala tanto no breu, você fala tanto do breu, né? E eu ficava... E eu sempre falava do breu, né? Eu falava assim, nossa, eu preciso dormir com tudo muito escuro, eu preciso do escuro, eu preciso do breu, né? E aí um dia a gente tava lá, não sei o que, e a gente tava no breu, no meio do mato, no breu, no silêncio. Aí ele falou assim, nossa, agora eu entendi. Que incrível. Agora eu entendi. Porque quando você tá no breu, você, ao mesmo tempo, primeiro que você não enxerga nada, você, às vezes, não escuta nada, a não ser o barulho dos bichos, da natureza e de quem tá ali contigo, né? Aquilo vai te criando uma dimensão realmente do que é estar aqui. Total. Total. E não é aquela coisa assim de falar assim, não, nós somos muito pequenininhos, nós somos... Não, é um negócio que ele te dá um entendimento de um todo, sabe? Porque você começa a ouvir o teu funcionamento interno. Intenso. O seu coração, né? Até isso. Você ouve o seu coração, você ouve o seu estômago, você ouve sua respiração. A pessoa que está do seu lado começa a ouvir também tudo isso. Então isso vai te dando uma dimensão e aí você começa a entender como você é uma grande sinfonia com todos esses outros sons que estão na natureza à tua volta. E quando você está no breu, você não tem o filtro da visão, do julgamento do visual. Você está no breu. Então... É um sentido a menos, né? É um sentido a menos, mas são sentidos a mais. Porque, claro, amplifica o resto. Amplifica o resto e amplifica o teu entendimento de tamanho também. Sabe? Do quanto as coisas assim, elas não são tão importantes. Isso é maravilhoso. Sabe? Isso é maravilhoso. No breu não há escapatória. Não há. Isso que você não dá para fugir. E no quanto mais... O mais... Tão difícil de falar, até. O quanto o que é mais importante é você realmente estar aqui. Sabe? Agora. Tipo, olhando e olhando para a pessoa e olhando para ela e rindo e sabe, se colocando, tipo, com a sua verdade, assim, com a pessoa, assim. Então, é uma entrega, né? Ficar no breu com o outro é uma entrega maior, né? É igual quando tem os blackouts, as pessoas piram, né? Você já vivenciou algum blackout em São Paulo? Claro. As pessoas ficam desesperadas. No meu prédio, todo mundo desce, fica, entendeu? Ninguém consegue ficar em casa. Ninguém consegue ficar no breu. Sozinho, né? Sozinho no breu. Ninguém consegue. Porque é isso, é entrar em contato. É muito difícil entrar em contato, né? É complicado. Você vê coisas que você não quer ver. E acho que nesse sentido a pandemia também foi mais forte. Talvez, eu acho que foi forte para todo mundo, mas para quem ficou sozinho talvez mais, porque é isso, né? Você tá sozinha, não tem o breu, mas tem, né, um limite de espaço, né? Então, você tá confinado naquele Você tá confinado com você ali, mesma. né? Dependendo de onde você tá, né? Total. Então, e essa escuridão e esse silêncio são muito importantes para a criação. Sempre penso muito... O Hermann Hesse tem uma frase que também acho muito bonita, que é: a arte nasce da introspecção. Então, a arte não nasce dessa frege, desse tumulto das redes sociais, desse barulho, entendeu? Não que eu não gosto de verdades, né? Não que não possa nascer também, mas comigo funciona muito. Geralmente nasce desse espaço vazio, assim, dessa fresta, né? Essa fresta, que aliás é uma palavra que eu acho linda, né? Esse entre. Eu gosto também do, né, fresta, né? Ou esse entre, esse umbral, né, entre uma coisa e outra, né? Essas transições que a gente vive também, eu acho que são inspiradoras. Eu adoro o entre.
Fresta é uma palavra que a Marisol Ribeiro falou para mim. Ela é atriz e ela é alquimista. E ela fala muito em fresta. Ela fala muito dessa palavra, fresta. E aí é uma palavra que ficou. E agora eu falei, eu disse, nossa, olha eu usando a palavra que ela... Nossa, adorei isso, uma alquimista. Eu quero escrever um conto sobre uma alquimista. É muito bom isso. Ela é alquimista. Ela é atriz, e ela foi atriz durante muito tempo. Ela fez muita televisão, muito não sei o quê. E aí ela se tornou alquimista. E hoje em dia ela só trabalha com alquimia. Nossa, incrível. É muito legal. É muito bacana. Ela veio aqui também. Ah, incrível. É bem interessante. Adoro. Então, e é isso, né? Você se manter atento, né? Às pessoas, assim, né? E aberto, né? E permitir essas frestas, né? E as redes, elas não permitem essas frestas, muitas vezes. A gente... É uma inevitabilidade. A gente vai ter que lidar, né? Eu acho que... Não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe, na verdade, né? Não adianta. É muito novo. Mas eu acho que a tendência é aumentar, é piorar no sentido, né, de ter cada vez mais aplicativos, mais, enfim, tecnologia, né, de todas as formas. Por isso que eu acho que é importante a gente treinar esses espaços sagrados. O Campbell falava muito isso. Qual que é aquele espaço? O espaço sagrado é aquele lugar que você perde a noção do tempo. O tempo não existe mais. Isso né? aconteceu um pouco comigo aqui na nossa conversa. Eu perdi completamente a noção do tempo. Isso. Quando você está ensaiando, você não tem isso às vezes? Tenho muito. Muito. Porque você está feliz? Muito. Porque você está fazendo o que você gosta? Não, quando você está em cena, que você vai fazer a peça e o negócio, você realmente está presente naquilo, você perde quando a noção. Você viu, acabou. Você fala assim, gente, acabou. O que aconteceu? É isso, o espaço sagrado. E isso é muito importante da gente cultivar. Eu sempre fico meio atenta, assim, porque senão a gente é engolido, né? E a gente vive num momento muito da imagem. Isso me cansa um pouco. Mas cansa assim, não é cansa psicologicamente, não. É cansa fisicamente. Meu olhar fica cansado. Eu tenho um problema sério de enxaqueca, então eu tenho fotofobia. Eu não posso ficar muito tempo no celular. Eu não posso ficar muito tempo em tela. Realmente me dá dor de cabeça. Então que horror, é a pior coisa que poderia surgir até essa enxaqueca, porque é uma dor lancinante, não desejo a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ela me tira um pouco do... Ela te traz um pouco mais para o outro lado. Para o outro lado, para um lado escuro. Mais... Porque o que é o remédio do enxaquecoso? O escuro. Sim, você não pode com a luz, né? O breu. É o breu. Tá vendo lá do bom de ter enxaqueca? Deus me livre. Olha, eu vou te falar, não precisava tanto, senhor. Não precisava. Pensando bem, a enxaqueca. Né? A lição, não precisava trazer um negócio de nada. Ai, Pri, que maravilha. Escuta aí, são quantos livros, quantas peças? Ai, peças, quantas são, gente? Umas 10 encenadas, eu acho. E aí o primeiro livro de contos e romance são 2. Eu comecei com Peixe Cego, que era uma ideia para um filme. Que legal. A Sabrina Greve dirigiu, existiu, Irina. É verdade. Existiu. Onde é que eu tava com a cabeça? Só que eu senti que era curto, que eu não tinha explorado totalmente a ideia ali, e eu resolvi escrever um romance. Que legal. Porque a Irina já estava em mim há muito tempo, é um personagem do Chekhov, e é uma menina... Você vê como faz tempo. Ela era uma menina, né? Sei lá, uma menina de 20 e poucos anos, uma mulher. Para mim, hoje que eu já sou mais velha, eu olho para alguém de 20 e poucos anos, eu acho uma menina, né? Engraçado. E ela também num perrengue financeiro e trabalha em 1000 coisas. E o sonho dela é ir para Moscou. É o grande sonho. E ela ganha um concurso de supermercado das vodkas Kratovski. É muito bom isso, eu adoro. Que premia uma frase. Ela escreve uma frase, ela ganha e ela pode ir para Moscou. Oba, finalmente consegui realizar meu grande sonho. Só que ela descobre que ela não tem com quem ir, porque existe uma regra. Você não pode contar todos, tem que dar Não, isso é o plot. Isso é o plot. Você precisa viajar com acompanhante. E ela não tem ninguém para ir. E aí o livro vai nisso. É isso. E depois eu escrevi O Som dos Anéis de Saturno, que foi no mestrado. Meu mestrado foi um romance.
Teve um ensaio teórico também, mas teve também, principalmente, a escrita de um romance, porque eu fiz em criação narrativa na PUC, com a Anita Costa Maluf, uma orientadora maravilhosa. E aí, eu também já tinha um pouco essa personagem, tudo meu antigo, porque, na verdade, eu já escrevia. Quando essa história toda do CPT, também aconteceu de eu chegar, né, e me identificar muito com a escrita, porque quando eu era criança eu já escrevia. Eu acho que minha família achava que eu seria escritora. Eu nem sei muito porquê. Eu acho que eu fui para atriz um pouco. Aí enfim, a sessão de, né, de análise. Por que você acha que você foi para atriz? Ela adora. Eu né? amo. Amo um divã. Ah, meu Deus. Talvez, tá? É difícil provar, né, essas coisas do inconsciente, mas talvez por conta da minha mãe. Minha mãe, eu acho que tem uma coisa muito atriz, assim. E ela sempre admirou os atores, ela sempre foi muito falante, muito engraçada. Eu me lembro que o Enfio, que circulava muito na minha casa, falava: nossa, a Rita sai para comprar um pão e volta com o roteiro pronto, porque além dela ter uma coisa criativa de escrita, ela fazia bem a cena, entendeu? Então eu acho que eu fui muito... Minha mãe me colocou no teatro muito cedo, eu acho que, não sei, às vezes eu acho que era um desejo dela. O meu pai era escritor. Que legal. Eu acho... Ele escreveu o livro do Betinho, foi? Foi, escreveu Sem Vergonha da Utopia, do Betinho. E essa série do Betinho... Não tem relação. A ver. Eu até falei com o Sérgio Machado, mas não tem a ver, não. E eu acho que eu tinha um medo da escrita, por isso que eu escolhi esse sim. Eu acho que eu tenho alguns sims, né? Mas eu escolhi esse para dizer porque eu acho que virar escritora foi o grande sim. De alguma maneira, eu tive esse sim para atriz, mas eu acho que nem foi um sim para atriz. Eu acho que eu era atriz, porque minha mãe achava que eu era, eu também achava, talvez, sim. Mas o grande sim foi largar a atuação para virar escritora, porque é uma decisão. Totalmente. Chegou uma hora que eu precisei optar. Porque, não que todo mundo precise fazer isso, tem vários atores que escrevem e fazem tudo e tá tudo bem. Mas no meu caso, eu escrevo prosa, série, longa, tô escrevendo um longa agora para uma produtora, não dá. Não tem como. Eu tenho que ganhar dinheiro, né? Eu tenho que dar aula, né? Então, não dá. E aí eu disse sim para minha escritora. E acho que demorou, né? Divã de novo, porque um medo, né? Eu vivi com muitos intelectuais dentro da minha casa. Meu pai era escritor e jornalista naquela época do Nelson Rodrigues. Nossa, sim. Então, na minha casa nunca foi o Nelson, mas já foi... Vivia os mineiros lá, o Fernando Sabino, o Otto Lara Rezende, Paulinho Mendes Campos. É porque era essa época do Rio efervescente do jornalismo. Eu nasci nessa época. Essa turma, né? Nessa turma. Meu pai trabalhava com o Nelson. Então... Sim. Nossa, que incrível, né? Seu pai trabalhava com o Nelson, depois o Nelson vira tua grande conexão, assim, muito louco, porque foi bem depois. E tinha um Otto, né? O Otto, então eu troquei cartas com o Otto na minha infância inteira. Ele falava: você é uma escritora, você não sei o quê, porque ele lia minhas redações, corrigia. E, enfim, e aí eu tenho cartas dele, várias. Então, mas eu acho que a exigência talvez tenha adiado Ou tenha aprofundado essa escritora. Também. Porque ou tenha apurado essa escritora. Pode ser, olha aí. Porque você está aqui contando e muito você está falando assim, aprendi, já tinha essas histórias, eu já tinha pensado nisso. Então, assim, o quanto... E você mesma falou, já estava grávida disso, né? Então, acho que você foi gestando essa escritora aí todo esse tempo. Tem toda a razão. Incrível. E a passagem como atriz é muito legal também, assim, para escrever. Eu acho que a gente tem noção da escrita na pele, né? Sim. Da palavra, né? Passou pela nossa pele. Você saber falar, né? Sim. É tão importante para conseguir escrever para falar, diálogo, né? Tipo, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram e até a próxima. Obrigada, Pri. Foi incrível. Obrigada, Carol. Adorei. Obrigada mesmo. Adorei perder a noção do tempo.